Nossa intenção é abordar a questão da participação da sociedade na gestão desses processos. Eu começaria a minha preleção com uma frase de um ex-parlamentar eminente de uma destas casas, que ele cunhou uma frase em off, por isso declino o seu nome, em que ele dizia: ou o Brasil tem muito azar com os seus homens, ou a nossa institucionalidade é frágil. E o que nós estamos verificando é que eu acho que as duas coisas. E o Brasil está pagando um preço muito caro por isso. E é nesse sentido que homens, azar com seus homens é muito difícil de mudar, porque isso implica num processo mais profundo de transformação de mentes, intenções e de espíritos. Entretanto, institucionalidade é algo que pode ser fortalecido se nós, como sociedade, usando os canais de representação, pudermos fazer alguma coisa para modificar isso, né? Corrigir este viés. E creio que uma das grandes questões é envolver mais a sociedade a participar deste núcleo que guardam e reservam informações que ficam fechadas em núcleos muito seletivos em que ninguém tem acesso, tomando decisões importantes que vão determinar o futuro do povo e do Brasil inteiro. Então, nos preocupa muito esta questão, a começar por essa questão do pré-sal, porquanto vemos nisso um grande manancial de oportunidades que começou a se delinear e que parece que foi desvirtuado, e que é preciso se retomar consciência para tratar este assunto de maneira madura, condizente, para que tenhamos uma visão de futuro pensando no povo brasileiro. Parece que em todas essas decisões, o povo, como disse uma ex-ministra da Fazenda, é um mero detalhe, e nunca é considerado o Brasil, e este futuro que se propaga, que se deseja para o Brasil, ele nunca chega e ele é sempre postergado. Provavelmente, tudo isso nos enseje chamar a atenção para que tenhamos que trazer a sociedade para mais protagonismo dentro dos escaninhos de poder que ficam extremamente reservados. Nosso processo... Opa, entrou errado aqui. Não é essa a apresentação. Enquanto eles atualizam ali a apresentação, eu só quero reforçar que na segunda mesa vai falar Carlos Lacerda Cavalcante, pela Força Sindical, Vitor Luiz Silva Carvalho, pela CUT, Flávio Werneck Meneghelli, pela CSB, e Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Daí nós terminamos a nossa audiência do dia de hoje, que para todos nós ela é importante, ouvindo inclusive versões diferentes. É assim que nós vamos formando a opinião e com certeza eu sempre digo que no mínimo 2 milhões de pessoas assistem esta segunda-feira pela manhã, que é debate sobre temas de interesse nacional. Volta para nosso querido José Maria Rangel. Não, José Joaquim Marquise. José Joaquim Marquise. Mas, basicamente, sumariamente, nós pretendemos aqui dar uma noção de medida, porque a gente fala em muito dinheiro e a gente não tem noção do que sejam essas medidas, né? Então, uma medida de referência, o Fundo Social, o Comitê da Gestão Financeira, e aqui faltou falarmos do CNPE também, né? Essa aula é uma medida de referência. Quando a gente fala em dinheiro, em volumes astronômicos, a gente não tem noção do que seja isso. E isso aqui foi uma maneira bastante didática para se ter uma ideia, em termos de dólar, do que é que se fala quando se fala de dinheiro, né?
Então, isso aqui é uma nota de $100, isso aqui é $10 mil. Vejam que cabe numa cueca. Isso aqui, nós temos $1 milhão. Então, estamos vendo ali aquele personagem, ele vai ser importante para que a gente tenha uma referência de medida. Isso aqui é $1 milhão. Isso aqui são $100 milhões. É um pallet de dinheiro, dá mais ou menos 1 metro cúbico de dinheiro. Isto aqui, nós estamos falando de $1 bilhão. Está falando ali em 5 pallets, mas é o dobro, tá? São 2 pallets e ali onde está metro quadrado é metro cúbico, na verdade, né? Nós estamos falando de 10 pallets e mais ou menos 1 metro cúbico cada um, né? São 10 metros cúbicos de dinheiro. E isso aqui é o que a gente fala do que seja $1 trilhão. Isso aí são 50 pallets por 100 multiplicado por 2. Ou seja, isso aí são 10 mil pallets de dinheiro de 1 metro cúbico cada um. E isso aqui é apenas uma fração do que representa, o que pode representar o pré-sal para este país como medida e como patrimônio. O pré-sal, a partir da Lei 12.351, ela instituiu alguns órgãos com funções específicas e ampliou bastante os espectros de atuação, tanto do Ministério de Minas e Energia, que passa a ter um poder bastante significativo e muito expressivo nesse particular, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, e a PPSA. Aqui nós temos aí algumas das muitas, que é quem mais ficou com funções designadas dentro do processo da Lei 12.351, com poderes de definir volume de extração, capacidade de extração, poder de definir os leilões, etc. Então, foi dado um poder para o Ministério de Energia muito grande dentro desta área. E essas medidas são tomadas, aqui ainda é o Ministério de Minas, são bastante as atribuições, aqui as atribuições da ANP, que encaminham, na verdade, a ANP encaminha as decisões para o Ministério formaliza e leva isso ao Conselho Nacional de Petróleo, e a partir daí, então, as decisões voltam para a ANP para implementação. Aqui nós temos o Conselho Nacional de Política Energética. Ele tem uma capacidade de decisão muito grande, porque é ela que praticamente vai legislar sobre todo o processo da questão da destinação do petróleo para o Brasil e como vai ser explorado, e a política e velocidade de extração, etc. Dentro desse processo da Lei 12.351, foram definidos alguns conselhos. Tem o Conselho Nacional de Política Energética, que é estratégico nessa questão. Temos o Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social e temos o Conselho Deliberativo do Fundo Social. Então, esses conselhos, fora o CNPE, que é um conselho, que é um decreto de junho de 2000, decreto 3.520, que define a sua composição. Os demais são conselhos que vieram na Lei 12.351 e cuja formalização nunca foi feita. E acho que é interessante trabalharmos em cima disso. Esses mecanismos que nós estamos propondo um maior envolvimento para a sociedade, para que a sociedade se aproprie deste tema e passe a tomar os encaminhamentos e decisões necessárias. Então, aqui nós temos a composição estrutural, segundo o decreto 3.520, do CNPE, que é um dos organismos principais e estratégicos nessas definições. Como nós vemos, esse conselho ele está composto por 7 ministros de Estado e tem 3 representantes da sociedade civil. 3 representantes que nunca foram designados.
Então, ele está fechado dentro do próprio governo as decisões. E essas decisões, evidentemente, elas não permeiam para a sociedade. A sociedade não tem conhecimento delas. E ela não tem a menor condição de imaginar o que está sendo tratado intramuros neste processo. Então, aqui nós temos os nomes dos representantes e aqueles 3 últimos lá, que são os representantes dos estados do Distrito Federal. Um cidadão brasileiro especialista em matéria de energia e representante da Universidade Brasileira especialista em energia, eles nunca foram indicados. Então, portanto, virou um conselho que a gente poderia dizer no jargão popular, chapa branca, ou seja, ele é só formado por agentes do próprio governo. Então, fica fechado dentro do Estado. A representação social definida, mas não indicada. E são esses 3 aqui que deveriam representar a sociedade civil, ainda que minoritariamente, mas que nunca foram designados e que, portanto, eles não existem. Dentro do CNPE, dada a sua significação e relevância, nós estamos tendo o atrevimento de propor que a sociedade civil se aproprie deste espaço e passe a ter maior influência dentro dela. Então, nós estamos sugerindo alguns agentes nacionais que falam pela sociedade civil e que têm força e autoridade para isso, como, por exemplo, a OAB. Nós achamos que tem que estar lá um representante da área de engenharia do petróleo, um representante da área de energia e energia elétrica e energias alternativas também, um representante da área de geologia e sísmica, porque esse pessoal tem dado uma contribuição para este país de um valor inestimável, um representante da Sociedade Brasileira para o Progresso e para a Ciência, um representante da Associação Brasileira da Imprensa, que é para dar maior divulgação a essas decisões fechadas, e um representante do Senado Federal. Isso aqui é uma contribuição que a gente acha que a sociedade pode dar e deve dar, além dos já existentes. Bueno. Achamos que esses critérios de indicação das entidades devem ser dentro das respectivas áreas de atuação em lista tríplice para escolha, ou pelo presidente da República, ou pelo presidente do Congresso Nacional, ou algum organismo de representação e de expressão que homologue e referende essas escolhas. Mandato de 4 anos com uma recondução, não remunerado, alternando as trocas a cada 2 em 2 anos, para não ter solução de continuidade, tendo sempre um núcleo que permanece e que pode estar levando adiante o funcionamento e não ter solução de continuidade no ritmo das coisas. Sugerimos que, dada a condição da matéria, ela seja conduzida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que seja o órgão operador dessas escolhas bienais, dado que este assunto está diretamente envolvido com esta área, que é uma área que precisa ser mais potencializada e que vai estar menos politizada pela sua natureza. O Fundo Social foi instituído pela Lei 2.351. Ele é criado, ele tem uma natureza contábil e financeira, ele está vinculado à Presidência da República, com a finalidade de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional na forma de programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e desenvolvimento, etc. Ali estão as destinações, isso aqui é uma transcrição do que a lei determina. Um dos grandes objetivos do Fundo Social é constituir poupança pública, oferecer fonte de recursos para o desenvolvimento, mas a principal realmente é mitigar as flutuações de renda e de preços na economia nacional, porquanto esse input de dólares que estaria havendo da venda de óleos ao exterior, isso geraria um desequilíbrio interno que pode gerar graves problemas econômicos. Então, o fundo seria uma maneira de fazer esse balanceamento para que esses dólares não gerassem e não afetassem a economia com a chamada doença holandesa.
Muito bem. Aqui nós estamos falando já do Fundo Social e da sua gestão. O Comitê de Gestão Financeira. O Comitê de Gestão Financeira, ele tem definido a participação de pelo menos 3 autoridades do governo, que é o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central. Objetivos do Conselho, do Comitê de Gestão Financeira. O objetivo é buscar rentabilidade, a segurança e liquidez de suas aplicações e assegurar sua sustentabilidade financeira na linha do tempo. Os investimentos e aplicações do Fundo Social serão destinados preferencialmente a ativos no exterior, com a finalidade de mitigar a volatilidade de renda e de preços dentro do país. As regras básicas terá sua composição fundamentada pelo ato do Poder Executivo, assegurada a participação. Aqui ele não ampliou essa participação. Os membros não cabe qualquer remuneração, e é essa a base da coisa, né? No artigo 52. Aqui são a forma de proposição, o que deve se propor o fundo de gestão. Ele tem o montante que ele tem que determinar de resgate dos fundos, e aí trabalhar sempre voltado para o fundo, a rentabilidade mínima esperada, o tipo de risco que poderão ser assumidos e toda essa gestão mais técnica que é exigida na gestão de um fundo desta relevância. A representação. Nós sugerimos que, além dos 3 representantes indicados, nós achamos que tínhamos que envolver mais gente especializada na área para participar desta gestão. Então, um representante das faculdades de economia do Brasil, aí pegamos as 4 principais aqui, que a gente acha que são as mais expressivas, um representante das faculdades de administração e contábeis, também pegando dessas que são as grandes expressões nacionais, um representante das entidades de investimento financeiro, um representante específico da Fundação Getúlio Vargas, um representante do Sistema da Previdência Complementar, já que a gestão do fundo guarda muita relação com esta área, um representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal e um representante do TCU e TCEs, né, escolhidos entre eles, que é para dar a este conselho expressão e significação e densidade intelectual para fazer uma representação condizente. O Conselho Deliberativo do Fundo. O Conselho ele tem por atribuição de propor ao Executivo a destinação dos recursos resgatados. Então, a gente acha que aqui deve-se trabalhar somente com as rentabilidades do fundo e procurar tirar desta rentabilidade as destinações necessárias, seguindo aquele modelo, né, que a Noruega adotou. Isso aqui são o que os termos da lei diz, onde que os programas deverão ter, e aqui nós estamos propondo, as regras de indicação são as mesmas que nós fizemos lá no primeiro, né? Deve seguir os mesmos ritos e os mesmos critérios. E aqui a gente acha que deve ser um representante na área da ciência e tecnologia, um representante na área industrial, um representante da área do trabalho, aí, escolhido entre as centrais sindicais que indicam, um representante da saúde, um representante da área ambiental, um representante da área estudantil, um membro da Confederação Nacional dos Municípios e um representante das secretarias estaduais do planejamento. Como tem todo um critério de destinação que a lei já definiu, a gente procurou buscar representantes de cada segmento destas áreas para postular e discutir os seus núcleos de interesse, para equilibrar melhor esta questão e discutir de maneira mais aberta essas destinações. Você não acha que caberia alguém da educação também? Da educação, eu acho que faltamos. Botamos os estudantes... Da área da educação, né? É. Que não é preenchida por área estudantil, digamos. Não, acho que faltou. Pegamos, eu acho que ficamos... É uma contribuição que pode ser agregada, né?
Bueno, você tem 2 minutos. Nós vemos nesta questão do pré-sal uma grande oportunidade, né? Porque ele pode ser o suprimento de demandas desta geração e das gerações que vão por vir, né? E que é importante que a gente comece a ter uma preocupação, nós como sociedade, para pensar o futuro. Eu acho que o esforço que se fez a partir desta legislação é importante, e eu acho que mutilá-la, ela vai trazer consequências de uma forma ou de outra. O Brasil precisa ter uma institucionalidade mais robusta. As nossas leis não podem ficar ao sabor das circunstâncias e dos momentos. É imperativo que nós tenhamos um pouco mais de estabilidade. Nada é definitivo. Tudo é permanente e constantemente instável. E esta instabilidade permanente e que nunca se esgota, qualquer coisa pode ser a qualquer momento, a qualquer dia, e nada está pronto e concluído. Dentro desta ótica, fica muito difícil se navegar e se pensar futuro, se projetar futuro. Porque eu nunca vou saber e nunca vou ter a consciência de que as regras que estão estabelecidas hoje vão valer amanhã ou depois de amanhã ou para o governo que vai vir. Então, estamos trabalhando muito dentro de uma visão de gestão e não temos nenhuma visão de Estado. E eu acho que este é um dos graves problemas que o Brasil enfrenta. Eu acho que nós temos que abandonar essas coisas, nós temos que parar com esses litígios permanentes e constantes, esses conflitos deliberados que os interesses se prevalecem aos interesses maiores de um coletivo que sofre, padece e é mutilado constante e permanentemente. Eu acho que é imperativo que nestas casas, como são essas casas de representação, elas têm que priorizar isso e têm que ter esta visão. E precisamos resgatar essa visão como prática. Porque, do outro jeito, o Brasil não vai ter jeito. Nós não vamos ter solução nunca, porque todas as decisões, elas são instáveis, elas valem até que se modifique ali adiante. E que se modifique, e que se modifique, e que se modifique. Eu creio que, em nome desta estabilidade, em nome desta visão de futuro que precisamos ter, deste compromisso maior com esta nação, que pede e exige isso dos seus representantes maiores, porque eu acho, e a gente está vendo hoje, nesta confusão que estamos mergulhados, que realmente a nossa institucionalidade tem muito a desejar, deixa muito a desejar. E ela exige e ela pede que ela tem que assumir o seu protagonismo, ela tem que assumir as suas condições, os seus mandatos e honrá-los de maneira digna, pensando no conjunto da sociedade. Esta visão precisa ser impositiva e imperativa. Eu queria só perguntar ao senador Serra que por muito tempo a Chevron está no Brasil, por exemplo. Que legado uma dessas multinacionais que está aqui há muito tempo, se beneficiando da riqueza que é o petróleo, porque eu acho, dentro da visão que o Fúvio Petraco, que foi um dos eminentes políticos gaúchos, que era engenheiro, ele dizia: não existe na história da humanidade uma commodity que permaneça importante e que rareie e que o preço caia. Então, nós sabemos que esse preço que o petróleo está tendo é um preço político, é um preço distorcido. Ele não representa a verdade. Você falou foi a Chevron. Chevron, só para confirmar, para ele responder. Não? Então, esses recursos... Agora me atrapalhou um pouco. Então, essa questão que pede um pouco mais de compromisso, não é? E que não existe, nós vamos vendo que... Eu perdi o fio do raciocínio. Não, você estava concluindo já por causa do tempo. O legado da Chevron, né? Mas basicamente é isso. E a outra coisa que eu acho importante se ter presente é o caso da Petrobras. Quando nós falamos da competência da Noruega, eu quero ressaltar aqui que a competência dos quadros da Petrobras são acima da média. Tanto que a Petrobras continua ganhando prêmios internacionais de pesquisas e de descobertas,
Tanto que a Petrobras foi quem desenvolveu a tese, comprovou a tese do pré-sal, que nunca foi cogitada antes, né? Quer dizer, isso é conhecimento, isso é tecnologia, isso é apoderamento de conhecimento que está aqui a serviço deste país. Muito bem, José Joaquim Marquísio.